Olá, alunos da Escola Municipal Menezes Cortes. Eu me chamo Diogo Neves, sou professor de Ciências e atual regente da Sala de Leitura Casusa, aqui da escola, e também sou professor da disciplina Círculo de Leitura. Eu estou fazendo esse vídeo com uma continuidade da videoaula anterior, em que eu apresentei para vocês, juntamente com a professora Rosa Helena, da Escola Municipal Alberto Rangel, sobre a Serra do Espinhaço, a Serra do Caraça e todas as belezas naturais que nós encontramos por ali. Nesta videoaula eu vou mostrar para vocês os livros que nós temos aqui na sala de leitura que retratam esse tema. Livros sobre cidades, sobre serras, sobre padre, sobre ouro, que nós comentamos lá, um dos minérios. E também alguns livros sobre a família imperial, temos uma vasta literatura aqui sobre isso. Vou começar com dois livros de um escritor português chamado Eça de Queiroz. Tá? Nós temos aqui para apresentar para vocês um livro chamado A Cidade e as Serras, que foi um dos últimos romances escritos por esse escritor. E temos um chamado O Crime do Padre Amaro. É um livro fino, é uma adaptação. Eu acho que você vai gostar muito de conhecer e saber que crime é esse que esse padre cometeu. Foi lançado também um filme sobre esse tema já há algum tempo. Agora, sobre temas relacionados a ouro, nós temos alguns livros aqui. Um livro que faz parte de uma série, né, do Philip Pullman, se chama A Bússola de Ouro. É um livro um pouco que tem uma boa quantidade de páginas. Esse aqui é o número 1 da série do livro. E temos outros também que os alunos costumam pegar bastante. Estou indicando para vocês. Temos também um livro que faz parte aqui do cantinho, né, da literatura africana, Sangue Dourado, escrito por Namina Forna. Ele vai falar sobre uma jovem heroína que luta para salvar o mundo, que ousou querer domesticá-la. E agora sua voz é a arma mais feroz de todas. Vai falar sobre resistência, sobre luta, esse livro. Quem pegar esse livro vai gostar bastante. Esse do Marcos Rey, que é O Rapto do Garoto de Ouro, é um livro também famoso, é um clássico. Acho que você também vai gostar de ler, que é um livro com bastante ação, aventura. Então, pessoal que gosta desse tipo de livro vai se interessar, e são indicações muito boas para vocês. E esse aqui de José Louzeiro se chama O Bezerro de Ouro, uma aventura da Gangue do Beijo, que é um livro que envolve adolescentes e está relacionado com folclore, como você pode ver aqui na imagem do boi. Um outro livro que faz parte agora lá do cantinho de educação física é esse aqui, que tem um título interessante escrito por Bernardinho, né, um ex-jogador de vôlei, Transformando Suor em Ouro. Esse ouro aqui que ele está se referindo não é o ouro minério, né, a pedra preciosa, mas está falando sobre as barreiras, as dificuldades que ele enfrentou para conseguir uma medalha de ouro, como mostra aqui na imagem. É muito interessante porque é um depoimento que pode te inspirar também para conseguir lugares altos, conseguir também ser um vencedor em algo que você tem desejo. Um dos temas que foram abordados na videoaula anterior, em que eu falei sobre a passagem do imperador Dom Pedro II lá no Santuário do Caraça, é um tema bem interessante, porque vai falar de história, e nós temos vários livros aqui do cantinho lá de ciências sociais, porque história é uma ciência social, que nós podemos indicar para vocês, que vale muito a pena ler. Então, temos aqui esse atlas histórico, que vai mostrar 500 anos de Brasil. Vários mapas de toda a conquista, de como é que foi a exploração, o que aconteceu, né, dos europeus, principalmente dos portugueses aqui no Brasil, com bastante texto e imagem. Vale a pena você consultar, porque a gente aprende também com as imagens, conforme eu tenho falado. Outro também aqui é O Novo Mundo, um Novo Império, a Corte Portuguesa no Brasil. Tá? Esse aqui é do Museu Histórico Nacional, 1808 a 1822. Estamos falando da época em que a corte portuguesa chegou no Brasil até a independência do Brasil. Então ele é um livro que também ele vai ter imagens e textos também para vocês conhecerem. As imagens são muito bonitas para a gente entender um pouco mais sobre essa passagem da corte portuguesa e dos imperadores que estiveram aqui no Brasil. Daquela coleção do Laurentino Gomes, também nós temos dois livros muito interessantes, que é 1808 e 1889. Tá? 1808 vai falar da chegada da corte portuguesa no Brasil, e 1889 vai falar sobre tudo aquilo que estava envolvido com a proclamação da República. Temos também aqui dois livros, tá? Que são da mesma coleção, escritos por pessoas diferentes, né? A Independência do Brasil,
escrita por Márcia Berbel, e A Corte Portuguesa no Brasil, escrito por Paula Porta. São livros também que são finos, eles vão trazer algumas informações, bastante imagens, né? Historiografia e texto também para você conhecer mais sobre a história do nosso país. É muito importante a gente conhecer. Esse livro aqui vai falar sobre Dom Pedro I e o Brasil, escrito por Avertano Cruz. Então nós temos também algumas biografias, como por exemplo essa aqui vai falar sobre Leopoldina, a princesa do Brasil, escrito por Clóvis Bulcão. Leopoldina foi esposa de Dom Pedro I, tá? Mãe de Dom Pedro II. Temos esse livro aqui também fininho, que é ilustrado, mas tem também bastante texto, que se chama O Fracasso do Imperador, a Abdicação de Dom Pedro I, porque ele retornou a Portugal, né? Foi escrito por Luiz Henrique Dias Tavares. Olha quanta informação a gente pode extrair desses livros sobre a nossa história do nosso país. Esse aqui também vai contar sobre a vida, né, de Dom Pedro II, escrito por Renato Sêneca Fleury. O Príncipe Triste, né, vai contar a história de Dom Pedro II também. É um livro que também é ilustrado. São boas opções para você pegar, caso você se interesse por livros ilustrados, que contam também a história. Esse é bastante interessante. Esse aqui tá lá no cantinho das HQs, eu já li esse livro, é muito legal. As Barbas do Imperador, vai contar toda a história de Dom Pedro II, desde quando ele nasceu, em formato de HQ, até o final, né, do Império, que é quando a família imperial sai do Brasil por causa da proclamação da República e vai para a França. Também temos livros sobre a Princesa Isabel, já que ela foi filha de Dom Pedro II. Um livro bem fininho aqui, contando um pouco sobre a história dela. Com bastante ilustrações, uma leitura bem fácil, uma leitura bem fluida. Tá? Esse foi escrito por Nereide Esquilaro Santa Rosa. Esse aqui, que os alunos costumam pegar também, eles gostam, o Castelo de Papel. Vai contar um pouco sobre a vida, né, da Princesa Isabel com o esposo dela, Gastão de Orleans, mais conhecido como Conde de. Esse daqui, que é um livro que a gente indica também para o 6º ano, se chama Em Busca da Coroa, de Alcides Goulart. E é um livro também bastante fino para quem gosta de ter uma leitura mais rápida, mais fluida. Esse livro é indicado. E por último, dentro dessa temática família imperial, né, corte portuguesa e tudo mais, A Princesa Isabel, o Gato e a Fotografia. Esse aqui é bem legal porque vai falar sobre alguns detalhes, algumas curiosidades sobre a Princesa Isabel, algumas coisas que ela gostava de fazer. É bem legal quando a gente conhece detalhes da vida de pessoas conhecidas e famosas. Aqui uma fotografia dela com mais idade. Bom, agora a gente vai conhecer livros que falam um pouco sobre essa questão da família imperial, mas não é contando a história deles. Esses 3 aqui são bem interessantes, que tem uma temática parecida. É O Mistério da Coroa Imperial, tá escrito por Ana Lee e Carlos Heitor Coni. Ele tá lá no cantinho ali dos livros em sequência. Todos esses aqui. Mistério no Museu Imperial, muito legal, vale a pena pegar. Escrito por Ana Cristina Massa. Ele é bem divertido, é de aventura envolvendo adolescentes. E Enigma na Capela Real, escrita também por Ana Cristina Massa. Corram para pegar, que vale muito a pena. E este aqui, Pedro vai a São Cristóvão e conhece Portugal. Esse livro, ele escrito por Jorge Nóbrega Guazelli. Ele é bem legal porque no título dele envolve algumas palavras que são interessantes, que foram faladas na videoaula anterior, né? São Cristóvão, que é o bairro onde está o Museu Nacional, aquele que pegou fogo, infelizmente, que foi a casa da família real portuguesa, da família imperial, né, até Dom Pedro II. E falar também de Portugal, que todos eles vieram de Portugal. Dom Pedro II nasceu aqui no Brasil, ele é brasileiro. Então vai contar a história do menino Pedro, que foi lá para São Cristóvão, lá na Quinta da Boa Vista, e conheceu o Museu Nacional, contando um pouco também da história do Brasil. Bastante ilustrado, em preto e branco. Então nós temos livro para todos os gostos. Venha cá pegar. O nosso horário está um pouquinho limitado, mas nós estamos atendendo tanto os alunos da manhã quanto os alunos da tarde, então estou aguardando vocês. Até a próxima videoaula, que terá mais, com certeza. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.